tem um índice que se altera precocemente na anemia ferropriva e você precisa saber qual é. Estamos falando, pessoal, do RDW. Tô sabendo, vai. Isso mesmo, o RDW, ele se altera precocemente na anemia ferropriva. E por que isso ocorre? Sei lá. Lembrando que o RDW é o parâmetro do eritrograma que auxilia a gente na avaliação da anisostose, ou seja, no aumento da variação de tamanho entre as hemácias. Se a gente tem uma população de hemácia mais heterogênea, com a variação de tamanho aumentada, a gente tem um reflexo disso com o aumento do RDW. Lembrando que usamos o RDW para a avaliação da variação de tamanho e não de forma. Ah, tá. E quando a gente fala de anemia ferropriva, a gente observa a elevação do RDW antes mesmo da alteração da hemoglobina, do VCM e do HCM. Isso porque, pessoal, a anemia ferropriva, ela não ocorre do dia para a noite. Ela vai ocorrendo aos poucos. É uma anemia por deficiência de ferro e o ferro é extremamente importante para a produção do grupo M da molécula de hemoglobina. Em casos de deficiência de ferro, o que é que ocorre com o nosso organismo? Sei lá. O organismo ele começa a utilizar o ferro que está em estoque. Então, o primeiro parâmetro também que se altera em relação aos marcadores bioquímicos é a ferritina, que diminui. Terminando as reservas de ferro, o organismo passa a utilizar o ferro que está ligado à proteína transportadora, a ferritina. Se esgotando o ferro de estoque também da proteína transportadora, o organismo começa a utilizar o ferro sérico, e o ferro sérico começa a diminuir. Então essa deficiência de ferro vai se instalando aos poucos e o organismo tenta manter o aporte de ferro para a produção da hemoglobina, e aí na sequência esse processo ele vai se dando gradativamente. Então o que é que vai acontecendo na medula em situações de depleção do ferro? Primeiro, pessoal, a gente vai ter ali uma medula óssea que é normal, mas é carente em ferro. Tá faltando matéria-prima para produzir as hemácias normais em uma quantidade normal. Então, qualquer quantidade de ferro que a medula recebe, vai haver uma competição muito grande com os eritroblastos por esse ferro. Então, vai ter eritroblastos que vão receber um pouco mais de ferro e outros um pouco menos. Então, esses eritroblastos que recebem um pouco mais de ferro, mas não ainda uma quantidade suficiente, eles acabam produzindo hemácias que são menores, mas não tão menores quanto aquele eritroblasto que recebeu ainda menos ferro. Então, qual é o resultado disso? Uma produção de hemácias com um tamanho muito heterogêneo, porque vai depender da quantidade de ferro que cada eritroblasto ele vai conseguir receber nesse estágio de deficiência de ferro. E é por conta disso que a gente acaba tendo uma população muito heterogênea, com uma variação muito grande de tamanho. Como ninguém dorme normocítico e acorda microcítico, como o professor Fleury fala, esse processo ele vai acontecendo aos poucos. A gente vai ter lá variações de tamanho, hemácias menores entre as hemácias normocíticas ainda, e essa variação vai ser refletida no nosso RDW. E à medida que esse processo de deficiência de ferro ele vai acontecendo, a anemia ferropriva ela vai se instalando, a gente vai tendo cada vez mais hemácias com seu tamanho reduzido, o que vai reduzindo também o VCM. Nesse caso, e a gente também já tem a diminuição da hemoglobina. Então, prestem atenção também no RDW, ele traz muitas informações pra gente, a gente precisa dar uma atenção especial a ele. Um beijo, a gente se vê. E não esquece, comenta aqui o que você achou do vídeo.